investimento público, expansão do mercado interno. Projetos estratégicos, como a reativação da Telebrás para promover a universalização da banda larga. A nacionalização do fornecimento de equipamentos para a Petrobras empregar na exploração do pré-sal. A ampliação do domínio e do uso da energia nuclear para fins pacíficos. E outros projetos de forte impacto no desenvolvimento da tecnologia e da engenharia nacional se encontravam em adiantado estágio de execução ou planejamento. Avançar em relação às conquistas do governo Lula significava, sobretudo, ampliar o peso do setor nacional na nossa economia em relação ao setor externo, que ocupa uma parcela muito além da desejável, e adotar medidas emergenciais de proteção da nossa moeda contra a agressão cambial. Estava aquela coisa das superemissões e tal, iniciando. Porém, as pressões dos representantes do dólar organizado se fizeram sentir antes mesmo da posse. Enquanto Dilma falava em erradicação da miséria, o ministro Mantega falava em cortes. Primeiro, o do aumento real do salário mínimo, naquele ano. Depois, o das contratações e dos salários do funcionalismo. Em seguida, o dos gastos públicos com custeio, para logo chegar ao investimento público que, abre aspas para o Mantega, deveria ser reduzido para que o investimento privado pudesse crescer. Aqui tem umas interrogações e exclamações. Investimento público ser reduzido para que o privado pudesse crescer. O investimento público estava ocupando o espaço do investimento privado. Então, você reduz o investimento público, o privado cresce e aí puxa o desenvolvimento em geral. Isso é a afirmação dele textual em entrevista dada naquele período. Como se daria esse crescimento? As empresas emitiriam debêntures para absorver os dólares especulativos que já assolavam o nosso mercado, convertendo-os assim em capital produtivo. É dispensável dizer que isso não aconteceu na época, não aconteceu depois e não vai acontecer. As medidas de ajuste, entre aspas, e chamamos sempre o arroxo de ajuste, eram para que o Brasil crescesse, ainda na opinião do Mantega, a uma taxa média de 5,9% ao ano. Foi isso que foi anunciado durante o governo Dilma. E a taxa de investimento passasse de 19,5% para 25% até o final do governo. Estava em 19,5%. Então, o plano era taxa de investimento vai de 19,5% até 25%. Crescimento, média de 5,9%. Não se tratava de uma política recessiva, ainda na opinião dele, dizia ele, mas de um leve freio de arrumação. O crescimento desaceleraria no primeiro ano para 5%. Depois deixaria o crescimento de Lula para trás, porque o segundo mandato não havia chegado aos 5%. Passou um pouco de 4,5%. Quanto a cortar nos juros, o principal componente do gasto público, que vinha atraindo os dólares produzidos pelas superemissões, sobrevalorizando o câmbio, subsidiando as importações e desnacionalizando nossas empresas, nenhuma palavra. Não precisava. O BC, Banco Central, em dezembro de 2010, lançou na praça uma previsão de que os juros básicos aumentariam
para 12,25% até o final de 2011. Um aumento real de 39%. 12,25% nominal, porque na época ele não podia dizer que real, não sabia quanto é que ia ser a inflação. O pretexto, para variar, era a inflação produzida pela alta especulativa das commodities, sobre a qual o juro no Brasil não tem qualquer efeito. A taxa de crescimento do PIB de 2011, segundo o BC, corrigindo Mantega, não seria mais de 5%, mais de 4,5%. Então, o Mantega já deu uma freadinha, o BC disse, não, o freio é um pouco mais forte. Daí para frente foi o que se viu. Veio o pacote de fevereiro. 50 bilhões de corte no orçamento. Elevação do superávit primário. 5 altas sucessivas da taxa básica de juros. Chegou lá onde o BC falou, mas não foi no final do ano, não. Foi no meio do ano. Campanha aberta do Banco Central e do Ministério da Fazenda contra os aumentos de salário em geral, procurando transformar os sindicatos dos trabalhadores nos vilões da inflação. Retração da atividade industrial. O receituário recessivo que conhecemos de longa data e suas ineludíveis consequências. Concluí aqui a citação da nossa tese, né?